Eu sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. De segunda a sexta, às 19 horas, aí na horinha do seu jantar, você nos assiste sempre com as melhores entrevistas. E a nossa entrevistada de hoje é jornalista, marqueteira. Ela é o babado, Tatiana Sobreira. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Trícia. Tá linda, maravilhosa, Obrigada. Cabelos escovados, uma make chiquerésima que só eu aqui vejo, né? Se bem que a qualidade dos pixels, né, de hoje da TV digital, você vê os detalhes. Me conta, querida, me conta tudo que a gente estava conversando antes de começar o programa. Eu acho que começa até... Antes eu agradeço a ti. Não, Quero dar boa noite. Eu agradeço, meu amor. É uma visita, ó, uma visita queridíssima. Eu tô até sorrindo aqui. O Darwin, ó, com certeza tá olhando para mim e vendo. Ele vê, ele vê que eu tô animada, ele vê convidado bacana. Quando a pilha vai ficando fraca, aí já começa a complicar e a gente tem que acionar na cabeça da gente aquele botãozinho para poder a gente segurar até o final. Tu também concorda que tem entrevistado que, por melhor que seja a pauta, né? Por melhor que seja a pauta, por melhor que seja o jornalista, você gira para um lado, gira para o outro e ele é monossilábico. E não consegue, parece assim que o tempo arrasta, mas eu acho que essa expertise que você consegue também, Trícia, com a sala de aula que te deu essa habilidade. Nós, né? É nós. E eu acho que isso também me fez assim... Eu acho que por amar esse veículo, né, eu acho que meio que se adapta até a velocidade do cliente que está na pauta, né? Mas às vezes eu fico... Mas é complicado, às vezes eu fico entendo. triste porque a pessoa vem aqui e não sabe vender seu peixe. Sim. Aí a gente tem que retorce, né, para a pessoa vender seu peixe. Aí você fala num assunto, é mesmo, né? E eu não sei se... Tu sempre trabalhaste muito com cultura, a área de cultura às vezes é difícil, porque a pessoa, ela tem todo o roteiro dela na cabeça, mas ela não chega aqui e passa, entendeu? Então, tipo assim, como você começou, quais são os shows, qual é o não sei o que e tal, e aí você vai puxando. Eu acho que essa identificação minha com a parte cultural, né, eu sou uma menina que eu digo já colocando a Tatiana aos 9 anos de idade, sim, né? Uma menina. Todos nós somos, né? Eu sou uma menina que foi criada aos 9 anos de idade, fui essa menina. Meu pai na década de 70, final da década de 60, ele foi um protagonista no interior do estado do Amazonas com o audiovisual. Ele teve um cinema. Que bacana. Então eu sou a número 5 dos 5 primeiros filhos que ficávamos amarrados na coxia, que a gente chamava de coxia, que era a parte... Não era a parte de trás da tela, mas na parte da frente com a mamãe, onde ela vendia bilheteria, estava lá na bilheteria e vendia comida, ela amarrava a gente na mesa para a gente não ficar correndo. Então eu cresci com um pai autodidata, com cinema, entra a era da televisão, ele compra primeiro um monitor de televisão, onde ele colocava na janela de casa para as pessoas assistirem, a TV a Juricaba é implementada lá na cidade, ele se torna o responsável pela emissora, e nós... 3 irmãos, os 3 últimos dos 5, nós somos em 10, nós ficávamos como vigia da emissora, trabalhando lá. Então a gente pegava o matique, ligava ali, papai e mamãe. Minha mãe tinha irmãos com banda musical, eu cantava, eu compunha, eu dançava. Então, assim, em eventos culturais, nós participávamos, os filhos. Então, quando eu chego em Manaus, Trícia... Eu mesmo... Já veio completa, né? Com a formação completa. Cantava na noite aqui em Manaus e mesmo assim, eu trabalhava com produtos farmacêuticos. Eu lembro que uma prima trabalhava no administrativo de uma rádio que eu era encantada, que era a Novidade FM. Novidade. Que foi onde eu comecei. Um som que marcou uma geração. Agora, Tatiana,
Qual era o município? Eu sou de Codajás. Codajás. Médio Solimões, ali. Eu sou 264 quilômetros em linha reta. Hoje se chega mais rápido, né? Sou de uma família de um pai que... Hoje tem lancha-jato, né? 6 horas agora. Ele se tornou de um cara que vendia nas embarcações, de um cara que se tornou, de um sogro que era regatão, do pai dele que era procurador, promotor, dele que se tornou vereador, vice-prefeito. Então, eu cresci no meio de uma ebulição, minha parceira. E a tua história estão toda entrelaçada. Toda. Aí, quando eu chego aqui, eu ligo para a rádio para falar com minha prima. Tinha acabado de chegar um diretor de São Paulo de uma rádio chamada Alfa FM. A Alfa são mulheres de vozes contralto, potentes, e ele ouve minha voz. Tá, sim. Aí ele diz assim, se eu ouvisse a voz dela ao telefone... Você não quer fazer um teste? Você quer falar com quem? E eu saí de lá, sabe que horas, mana? 3 horas da madrugada. Gente... Já comecei. É uma coisa, assim, para quem não é da comunicação, o número de mulheres contralto é infinitamente inferior às sopranos. As sopranos são as mulheres de voz aguda, sim, né? As contralto, de alcances mais altos, né? As contralto são raras, né? De tons mais guturais, mais baixos, mais para dentro, mas que conseguem chegar a uma oitava são também. As melhores vozes para comunicação, as mais procuradas, né? E assim eu fui uma das voz aveludada, mais... Né? Assim eu fui para o Cláudio Santoro, fiz teste com Natália Sacuro, fui da primeira turma de contraltos do coral de câmara do Cláudio Santoro, que hoje é o Madrigal, fui selecionada para o Teatro Amazonas, só que aí veio meu casamento, veio tudo junto. E quando eu vi, eu já estava no meio da comunicação. Essa garota tem história. Vamos começar a destrinchar tudo isso aqui? Vamos. Primeiro de tudo, eu sou fascinada por cinemas antigos. A pergunta que não sai da minha cabeça agora, sobrou alguma coisa desse cinema, algum cartaz? Então, sobrou e eu estou montando um documentário com o papai sobre o tema. Eu quero fazer... Já está em produção. Ah, tá. Eu estou fazendo isso. Se não tiver roteirista, Sim, podemos. Eu me disponho a ajudar na questão do roteiro, na questão dos ensaios. Ótimo. Eu sou fascinada, totalmente fascinada. E o meu pai está com 81 anos, está vivo ainda. E lúcido. Lúcido. Isso é que é importante. E é um cara, assim, que ele atravessa décadas. Eu acho que ele me dizia assim, ele que me ateve a isso, né? Tatiana, tu és artista. E eu resisti a isso, que eu achava que o jornalista, principalmente na minha época, tinha um padrão de beleza. Hoje eu estou 35 quilos acima do padrão. Ai, gente, olha, não vamos E eu amo isso. Não vamos falar sobre esse assunto. Dessa transição, mas eu acho que é necessário, entende? Assim, eu fui muito estigmatizada no processo. Então, eu venci uma barreira dentro do processo. Eu construí a minha carreira, né, eu fui para publicidade, eu fui como modelo, eu fui apresentadora de TV, eu viajei para a Ásia como documentarista, fui para Tóquio, fui para Xangai, fui para os Estados Unidos, parte da Europa, aqui na América Latina, restante do Brasil, e eu nunca imaginava que eu iria conseguir saindo fugida com 16 anos de Codajás. Meu Deus do céu. No meio de uma embarcação. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir tudo isso, entendeu? E ninguém pediu teu documento nessa embarcação? Não, mana, pediu não. Naquele tempo não tinha Naquele tempo mana, E para minha mãe aceitar com meu pai também, não voltei mais. Bom, vamos... Só para visitar a família. Vamos voltar a Codajás, esse cinema. O cinema... Na nossa infância, ele era muito mais democrático, né? Sim, eram cinemas de rua, eram cinemas muito mais baratos, sem ter que pagar essa estrutura de shopping, né? Era muito mais fácil você ter acesso ao cinema, né? E o papai comprava película de filme B, né? Que era mais barato para ele, ele não poderia comprar. Mas também podia, com certeza, exibir os clássicos. Tipo 10 Mandamentos, com Ben-Hur, aqueles outros antigos, né? Então, tudo passava. Marcelino Pomivinho, que eram filhos que... Esse é triste. Esse é triste. Que fica na minha memória, assim, quando eu lembro do cinema do papai. E sabe o que eu queria? Eu queria estar naquela tela. Eu dizia assim, um dia eu vou estar naquela tela. Um dia eu vou ser atriz.
Grandes filmes que... Aí quando eu vi no jornalismo. Grandes filmes que muita gente só teve a oportunidade de assistir na telinha, que são filmes, superproduções feitas para o cinema, né, para as grandes telas, como Os Girassóis da Rússia, E o Vento Levou. Maravilhoso. Que você tem aquela noção de amplitude daqueles campos enormes que só uma telona pode te dar a real impressão, né? Às vezes eu fico triste, me entristece dessa geração nova não ter acesso a assistir, né? Porque é caro hoje. Hoje é caro, né? Hoje é muito caro você levar seus filhos ao cinema. Não é mais aquela coisa que era na nossa infância, que qualquer R$1 pagava o cinema, né? E que as filas eram muito grandes, você pagava até às vezes com eu quero a nota, ou com R$1, e aí comprava, o pai dava aquela nota de R$10 para todos os irmãos, ainda comprava um chiclete, ainda comprava um Mentex, né? Hoje não, hoje você tem que ter R$100 para levar seus filhos ao cinema, né? Então, caro. assim, hoje você pensa, esse valor desse cinema, eu compro o filé mignon, né, para o mês todo, e espero chegar no streaming, pago R$19,90 no streaming, mas e tô no vou. conforto da minha casa, né? Oi? E tô no conforto da minha casa assistindo, né? Mas tem filmes que não dá. funcionam muito bem no streaming, mas tem percebeu, filmes que não... Na década de 80, quando ele encerra as atividades do cinema, é quando começa a novela Dancing Days, 70, 80. 78. Virou uma febre. Todo mundo comprou televisão na cidade, não queria ir mais ir pro cinema. O que ele fez? Montou uma boate. Dancing Days, no lugar do cinema. O quê? No mesmo prédio. No mesmo prédio. Gente. Mana. Aí ele e um amigo de Quari de Tefé mandavam as seleções musicais e o papai produzia as caixas de sons de paredão. Então, tu imagina... Gente, esse documentário eu já tô toda arrepiada. Você imagina o local que eu cresci, como era que eu poderia ser... Uma riqueza cultural. Olha, se todo mundo tivesse uma infância dessa, teria a oportunidade de aprender tanta coisa sem precisar fazer cursos, porque... essa tua infância foi uma escola. E ao lado de casa uma biblioteca, onde a gente pegava livros. Eu lembro de eu ler Schopenhauer e Nietzsche aos 13 anos de idade. De leituras assim que me proporcionaram questionamentos e um senso crítico, acho que é essencial. Dá vontade de chorar, porque para minha formação... eu acho que é fantástico, entendeu? A gente vai pedir intervalinho, porque a gente vai chorar junto, porque tá se emocionando, e a gente volta já, contando mais dessa história riquíssima da Tatiana Sobreira. Voltando aqui nesse segundo bloco com a nossa comunicadora, e agora eu já sei que artistas de 1001 talentos, Tatiana Sobreira. E a gente sabe que entrevista boa passa rápido, voa. Então vamos lá, Tatiana, porque isso aqui é a primeira entrevista. Porque a gente vai ter que marcar outras, porque você é uma caixa de surpresas. Você tem muita história, essa história é riquíssima, e não é só rica a sua história. A história dos teus antepassados é rica demais. Gente, você imaginar anos 60. Manaus, quando ela falou da TV na janela, me deu uma emoção, porque eu me lembro como se fosse hoje, eu andando pelas ruas de Manaus, e aquelas dezenas de cadeiras de macarrão. Assim mesmo. Né? Nas calçadas, que aquele vizinho que tinha uma TV colocava na janela para todo mundo assistir. E ali era a garrafa de café, era uma banana frita. Exatamente. A vizinhança toda assistindo, não tinha essa coisa desse egoísmo,
né? Não. Nem do perigo da vizinhança estar ali. E ficava a criançada brincando ali na rua, Justamente. os vizinhos todos. E era brincadeira simples, tá? Não era coisa que precisava de nada sofisticado, é pular corda, Barra-bandeira, cabo de guerra. É. O que hoje é queimada, que na época chamava de cemitério, né? É isso Aquele mesmo. outro foi Pega-leão. passear na floresta. Isso. Né? E assim, todo mundo falando sobre a novela. Ainda tinha uma coisa que o povo aí não sabe, né, Tatiana? Naquele tempo, a novela que chegava aqui, ela vinha, os capítulos vinham de avião. Então demoravam a chegar, né? Eu imagino que lá em Codajás era mais atrasada ainda, né? Para chegar de barco eram 3 dias. Eu imagino, porque a fita demorava mais ou menos uma semana ou 15 dias. De delay que a gente tinha com o Rio de Janeiro. Então eu me lembro muito bem que naquela época o Rio de Janeiro tinha acabado, tinha mais ou menos uma década, um pouco mais de uma década que tinha deixado de ser capital federal, mas ainda era a cidade assim cultural, cult né? do Brasil, né? E aí todo mundo que eu conheço tinha um conhecido no Rio de Janeiro. E aí a avó, a mãe sempre ligava para as conhecidas para saber quem matou Herculano Quintanilha, né? É mais ou menos por aí. Que dia Coragem. Que dia que a Júlia... Não, Irmãos Coragem, também, eu não tinha nascido ainda. Mas minha mãe conta, que era essa agonia. Era essa agonia. Eu me lembro como se fosse hoje, com aquela música, amanhã será um novo dia, quando a Sônia Braga / Júlia Matos sai do Talavera Bruce, o presídio que até hoje existe, né, no Rio de Janeiro. Depois de cumprir uma pena, né? Cena forte, né? De um crime que não cometeu, né? Para sair e recomeçar a vida, trabalhando onde, Tatiana? Num cinema de periferia. Justamente. Gente, aí me arrepiei. O cinema é aquela história assim. E que depois foi bater ponto numa discoteca quando ficou milionário. Olha, é a história da minha vida. É a história da tua vida. Aí eu olho isso. Eu lembro que um colega meu, quando eu comecei a andar nas artes visuais, pintar quadros, fazer esculturas, ganhar edital, começar essa minha nova vida, um amigo meu chegou de Nova York e ele disse assim, que é israelense e já mora há bastante tempo em Nova York e estava expondo num Blue Note Tóquio, numa casa perto, em Tóquio, num bar bem próximo ao Blue Note Tóquio. Gente, Blue Note existe no Brasil, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, estando Londres, numa dessas cidades. Não deixem de frequentar, porque a programação é sempre maravilhosa. E eu fui com uma companhia brasileira, né? Com César Camargo Mariano. Ai, não. Eu fui com... Gente, César Camargo Mariano, pelo amor de Deus. Leila Pinheiro, eu fui com Marco Bosco, eu fui com Oscar Castro Neves, eu fui com várias pessoas que trabalhavam na Ascendido. Toda essa galera da primeira geração pós-Bossa Nova, nascimento da MPB, né? Isso, né? Eu fui com essa galera. Os herdeiros da MPB. Os herdeiros da MPB, Paulinho Calazans, que é compositor, pianista, o Gismonte também. Eles trabalhavam todos e eu fazia o vídeo, Camargo né? Mariano, que foi o grande parceiro da Elis Regina, a maior cantora que já tivemos. Que hoje ele mora em Nova York, né? E assim, O que eu fico triste, desculpa te interromper nesse sentido, é que um artista brasileiro é mais valorizado em Nova York do que aqui. Aqui só valoriza um funk, umas letras de música que você não consegue... Aliás, nem tem letra, né? E uma batida... Desculpa, gente, com todo o respeito, mas batidão... Dói. Não é música, gente. É um som que incomoda, né? E olha, sinceramente, depois... Eu acho que a gente chega numa idade que decibéis eles não falam mais pra gente em alturas exorbitantes. Me incomoda isso também. Assim. Não, mas eu acho também que as pessoas não sabem muito o que é mais volume de show, volume de música ao vivo.
Entendeu? As pessoas não sabem, mas não tem mais ouvido para isso. Acho que João Gilberto reclamava muito sobre isso, né? Pediu silêncio no teatro para poder ele fazer a projeção musical dele. Aí sim, como eu estava te contando, aí esse cara, esse artista plástico vira para mim e diz assim, Tatiana, quando eu estava em Nova York, num momento lá em Nova York, eu encontrei 2 momentos especiais. 7 crianças de uma periferia e 7 crianças de uma não periferia. Nós fizemos um experimento na escola de arte. Pegamos essas 7 crianças que nunca tinham ido a um cinema e nunca tinham ido a um teatro, nunca tinham ido a um MoMA ou algo parecido, ou algo de uma grande visão teatral, e nem a uma Broadway. Fizemos o seguinte, inserimos durante 1 mês para esses meninos irem. E essas crianças aqui, que já tinham hábito de ir, não quiseram ir por livre e espontânea vontade. Ah, não quiseram? Não quiseram ir. Então, esses meninos, já no final do ano escolar em que estavam, já estavam no mesmo nível. No mesmo nível do outro. Decidiram, depois de 10 anos, encontrar esse experimento. Tiveram contato com essas crianças, né? Já entrando na universidade, já mudando de vida. E muitos decidiram entrar, a partir daquele momento, o depoimento deles... foi o momento da virada de chave. Cientistas, pesquisadores, artistas, comunicadores, que aquilo ali mexeu com a estrutura deles. Tu concordas comigo que o que te toca na infância vai contigo para a vida inteira? Sim, essa transforma. Tua infância tão rica culturalmente te fez essa mulher, essa artista completa, né? Se a gente pudesse levar cinema, teatro para todas as escolas, se você pudesse trazer... Hoje é uma complicação para levar a criança de um lado para outro, porque tem tanta regra, tanta chatice. Antigamente, qualquer um enfiava a molecada numa Kombi, não é? Ia. E aí a gente tinha muito mais oportunidade, embora Manaus não fosse um lugar de muitas oportunidades, mas a gente acabava tendo muito mais oportunidades do que hoje, porque a gente não deixava passar. Toda a oportunidade que tinha, a gente agarrava. E eu vejo as pessoas das cidades grandes, né? Grupos de roteiro que eu participo, grupos de apresentação que eu participo, que as pessoas, às vezes, conhecem muito menos do que eu, que atravesso o país, né, na direção horizontal para ir para o negócio, justamente porque tem fácil acesso e vão postergando. E a gente é acostumado, desde criança, a agarrar as oportunidades e fazer o melhor delas, né? Eu penso assim que, eu acho que a Viviane Mosé também, ela que é uma filósofa, ela é niilista, né, e se debruçou em cima de Nietzsche, se debruçou em cima de grandes pensadores e decidiu contar uma história na visão feminina do que é esse posicionamento do sofrer humano, né? Parece assim que é inerente da raça, né? É da raça humana, se auto-boicotar. Então ele cria, nós temos hoje, Trícia, na tua época e na nossa época, nós tínhamos uma certa facilidade de ter acesso ao que tinha pouco. Hoje, como ela própria diz, aquilo que abunda, a abundância, ela te cega. Hoje eu tenho uma facilidade muito grande. O ser humano, naturalmente, ele é um ser preguiçoso. Se ele tem facilidades, na palma da mão, ele se cega. E o tempo dele, ele não faz o tempo dele render, porque simplesmente ele tem aquilo a qualquer hora, né? Então o tempo não vai, ele se distrai com um monte... Procrastina. Exatamente, né? Se boicota. E isso vira uma forma, eu tenho assim, é como se fosse uma compulsão. Aí eu acho que aquilo tudo, naquela escassez daquela nossa época, na tua, na minha, eu acho que de tantos que estão aí, eu acho que me fez olhar de outra forma. Eu cheguei aqui, eu disse, bem, gente, eu estou numa cidade grande, meu sonho era morar em Manaus. Eu lembro que quando eu chegava no Porto, eu sentia o cheiro do Café Garcia, ali no Educandos. Chegando Café Garcia, é tradição. Produto de alta classe, custa pouco e rende mais. O Café Garcia é empacotado a vácuo. É isso? Gente, é isso mesmo. Aí eu sonhava, eu digo, gente, o que será que eu vou fazer da minha vida?
mas eu não vou perder as oportunidades que meu pai me ensinou a ter. Não, e assim, E minha apesar mãe, de né? você ser filha do interior, você teve oportunidades culturais que a maioria das pessoas da capital não tiveram, né? Uhum. Então, você assim, você foi uma pessoa muito privilegiada e muito abençoada por ter nascido nesse berço da arte, da cultura, né? E isso reflete nessa mulher que você é hoje, Uhum. nessa mulher que viaja com as maiores figuras da música brasileira, com essa mulher que fala sobre filosofia, comunicação, marketing, sobre qualquer tema. E hoje está na periferia também, né? Essa mulher Volta, né? que volta às suas raízes, né, para fazer a história, para filmar, fazer o documentário e fazer a história da sua terra. Tatiana, eu estou me emocionando e eu só tenho a te dizer, minha amiga, conte comigo para esse seu trabalho, porque eu vou realmente me emocionar demais. Muito obrigada. Eu te agradeço. Eu que agradeço. Você Eu me queria deu um te grande falar uma presente. coisa já há bastante tempo. Hum. Eu fico ali com os meus clientes te olhando pela sua coragem e por você não desistir de fazer o que você está fazendo. É verdade, né? Eu acho que é um passo Demorou, de cada vez mas mais. chegou, né? Porque eu te agradeço. Anos e anos, Anos e e anos anos. e anos tentando, e principalmente para a gente aqui que está terminando, que é fora do padrão estético que se Sim. cobrava antigamente, tudo para a gente demorou muito mais, né? E aí fica a dica para você, não deixe ninguém te colocar num espacinho que reservou para você. Abra seus braços, abra suas pernas, abrace o mundo. Ninguém vai determinar o tamanho do seu espaço, do espaço que você vai ocupar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa.